Olá, tudo bem? A gente começa a partir de agora mais um Band Valecast. Eu sou Israel Goldenstein, comigo Carol Rossassi, minha companheira aqui. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para você que também nos acompanha pelas mídias sociais, pelas redes sociais também e pelo seu preferido agregador de podcast. Tudo bem, Carol? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. É isso, né? Hoje a gente traz aqui no Band Valecast uma convidada e eu já vou anunciar ela. Já anuncia, né? Israel. Tem muito papo para hoje, né, Carol? Exatamente. Lorene, seja muito bem-vinda aqui ao Band Valecast. Muito obrigada, Carol, Israel, toda a audiência da Band. É uma alegria estar aqui com vocês. Pois é, Lorene, você está prestes a assumir, né, na próxima terça-feira o cargo de deputada federal e com isso você passa a ser a única deputada federal do Vale do Paraíba. Como é que tá a tua expectativa aí em relação a isso? Olha, é muita responsabilidade, é o que eu tô sentindo. Como você disse, eu vou ser a única deputada federal de uma região inteira de 39 cidades, mais de 2,5 milhões de habitantes, quase 40 bilhões em orçamento, somando todos esses municípios, mas cidades que vêm enfrentando, inclusive, muitas dificuldades financeiras, como é uma realidade da maioria das prefeituras. Para mim, esse é um ponto de atuação que eu tenho que mostrar trabalho para ajudar os nossos prefeitos e prefeitas e, por consequência, ajudar a nossa população, porque é na cidade que o povo vive, né? E é na cidade que a gente tem que ajudar a resolver problemas. Então, ser deputada federal, estar em Brasília, tem uma responsabilidade muito grande, desde que eu entenda essa responsabilidade e eu sei bem qual ela é, que é ajudar os nossos municípios. E você já está planejando, assim, propor algum projeto de lei? Eu vi em algumas entrevistas que sim, que tem algum projeto aí que você já está pensando em protocolar. Pode dar, assim, algum spoiler pra gente? Olha, ai, Carol, olha, vocês são bons jornalistas Já começa mesmo, né? deixando, assim, saia justa, né? Começou. Por que eu não tô ainda falando em detalhes? Porque eu dependo lá, né, todo o trâmite da Câmara Federal, que não é muito diferente, eu, por exemplo, que fui vereadora, né, comentava com vocês aqui, do que uma Câmara Municipal. Tem o processo legislativo, tudo bonitinho. Mas acho que vale a pena aguardar um posicionamento da consultoria sobre o projeto. Eu vou falar um geralzão para você. Tem um projeto muito legal, muito ousado, inclusive, e ele trata de buscar fonte de financiamento, fonte de receita para pagar gastos que as prefeituras precisam ter com as obras de infraestrutura que estão sendo necessárias por consequência da questão climática. Nós estamos vendo aí muitas cidades enfrentarem cheias, alagamentos, ou o contrário, né? Tempos de seca, nessa onda de calor que a gente vem vivendo, a falta de arborização das cidades, enfim, uma série de problemas que o nosso país e o mundo vem enfrentando por consequência do aquecimento global, das questões climáticas, do desmatamento. Só que como garantir recurso? Como que a prefeitura vai tirar dentro das suas finanças, que eu já introduzi dizendo para você que estão bem prejudicadas, está bem difícil a situação financeira dos municípios, como é que a gente vai tirar dinheiro para ainda fazer um investimento importante desses, que tem a ver com a vida das pessoas, quanto a gente perde casa, olha os desmoronamentos que a gente teve recente, São Sebastião, né, o litoral, enfim, olha, Ubatuba recentemente, Caraguá, e ali eu sei que também é a região de São Luís do Paraitinga, Lagoinha e Cunha. Hoje mesmo eu estive com os prefeitos no encontro da Associação de Municípios, então vai ser um projeto super relevante. Que é em geral é isso. É um dos principais problemas da região, né? Alagamento, desmoronamento de encostas por conta da geografia, né, Lorene? Isso, a gente tem essa localização que a gente lembra sempre muito privilegiada, né? Que bênção de lugar, que lugar abençoado a gente vive, que é o Vale do Paraíba. Com a natureza tão forte presente na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, no Vale do Rio Paraíba, né, que é onde nascem as nossas cidades, mas que justamente por conta disso merece atenção, cuidado e investimento olhando para o futuro. Ô Lorene, qual que foi a principal diferença quando você chegou até Brasília, quando você sentiu que agora você já era deputada federal? Conta pra gente. Olha, eu estava lá levando a documentação, né? Recentemente fui
visitar os locais, conhecer, aprender também como que faz ali o procedimento, colocar presença, né, no plenário, nas comissões, fui visitar o gabinete, fui entender como é que vai funcionar o trabalho e tudo mais. E é uma emoção, né? Acho que eu gosto muito de falar com o coração para as pessoas. É muito bonito quando a gente tem esse sentimento de responsabilidade e também não deixa de ser um orgulho de ter lutado, trabalhado e chegar a esse lugar de representar tantas pessoas, como a gente falou, uma região inteira que vai ter em mim, só em mim, a sua representante por um tempo, né? Por alguns meses, porque eu sou suplente, vocês sabem, eu vou assumir por alguns meses. E aí, os seus projetos futuros para Taubaté? Vem como candidata a prefeita, pré-candidata, aliás, nesse caso? Já está com essa vontade, com essa missão para cumprir para a cidade de Taubaté? Sim, eu sou pré-candidata a prefeita de Taubaté. Eu amo muito a minha cidade, eu quero cuidar dela e eu quero que ela mude de patamar, que ela possa olhar para o futuro e enxergar um futuro inteligente, um futuro de serviços públicos que funcionem, um futuro de segurança, que as pessoas tenham tranquilidade de poder envelhecer, porque é isso que está acontecendo com a população mundial, e que possa envelhecer tranquilo, numa cidade que você possa usar o sistema de saúde e não morrer na fila de espera, né? Então, é isso que eu desejo para Taubaté, a cidade que eu amo, que eu cresci, que eu nasci, e que eu quero trabalhar muito por ela. Então, estou aí em paralelo, né, do momento aí de deputada federal, também construindo a nossa campanha, as nossas propostas e pronta para apresentar para o povo de Taubaté. Falando das eleições de Taubaté, Lorene, as últimas eleições municipais, elas foram assim, posso até falar que bem conturbadas, né? Você foi muito atacada por internautas, teve um público aí que divulgou fotos suas de biquíni, teve fake news, enfim, muitos ataques, né, que você acabou sofrendo, enfim. Como que você avalia isso e como você está se preparando em relação a isso? Você acha que dessa vez vai ser diferente ou você não está preparada para enfrentar algo parecido de novo? Como é que você está em relação a isso? Olha, eu fico em paz comigo mesma, porque eu sei quem eu sou. Meu pai e minha mãe, eu digo, nasci com um privilégio. Não nasci numa família privilegiada financeiramente, nasci numa família de trabalhadores, de lutadores. Estudei em escola pública, uso o SUS, enfim. Mas eu nasci numa família privilegiada de amor. Então, eles me fortaleceram muito com o amor deles, com a espiritualidade, com conhecer Deus, com viver Deus de verdade na prática dentro da minha família e não para mostrar para os outros na rua. Então, isso me fortalece, isso me deixa em paz, né? Sabendo que eu tô ali só para fazer o meu trabalho e que as maldades das pessoas virão. Então, eu tô preparada e estou em paz comigo. Eu fico triste pela população. Recentemente eu até gravei um vídeo em que eu tentava deixar bem claro que para mim não fazem mal. Essas pessoas que fazem esses vídeos, esses conteúdos que são alterados, modificados, editados, né, que tiram o contexto verdadeiro e eles só servem para um objetivo. Ao invés de fazer mal para mim, fazem mal para a população, fazem mal para o eleitor, que tira a liberdade de escolha da pessoa, porque ela não vai estar escolhendo com base na verdade, nos fatos, na história. Ela vai estar muitas vezes escolhendo influenciada por uma mentira alterada, né? Por uma visão, um fragmento de um texto, de um vídeo, de um recorte que foi alterado. Isso muda a realidade e engana o eleitor. Pode ir, Carol. Só para seguir aqui nessa linha, das fake news, assim, que você acabou sendo vítima, teve alguma que você mais ficou, assim, chocada? Que mais, assim, te deixou, nossa, mas como é que pode uma pessoa inventar um negócio desse? Olha, eu já ouvi de tudo. E tem coisa que eu vou descobrindo até hoje, Carol, que eu não sabia. Aí eu vou em algum lugar e a pessoa diz, eu escutei que você... sei lá...
não sei, coisas absurdas, assim. Mas de manipular, rolou isso de manipular a imagem, coisas assim? Rolou sim. Pra você ter uma ideia, tinha um áudio de uma pessoa falando, né, um homem, falando assim, a Lorene é uma bandida lá do SECAP. Aí continuava com algumas coisas que eu prefiro não repetir. Então, eu pego esse trecho inicial dele, ele é bem marcante, porque já mostra aí a intenção de quem elaborou, de quem pensou esse texto, de quem gravou, porque isso não foi à toa, isso foi feito muito planejado, é aquela maldade planejada, né? E eu pego essa frase inicial porque, além de tudo, ela não ofende só a mim, né? Ela ofende os meus, ela ofende o bairro do SECAP, onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu vivi com muito orgulho, que é um bairro de periferia, um bairro mais distante do centro da cidade, um bairro reconhecido por índices de vulnerabilidade social, de violência. Então, a Lorene é uma bandida lá do SECAP, isso é só a introdução do áudio, vinha com fotografias, com videozinhos e tal. É muito triste, é muito negativo, né? E você vê o que as pessoas estão dispostas a fazer para vencer eleições a qualquer custo ou para tentar prejudicar a imagem do outro. No caso da sua foto de biquíni, como é que você se sentiu vendo? Porque assim, você ouvir um áudio desse deve ser horrível. É péssimo, né? Só que assim, você vê uma foto, aí você fala assim, meu Deus, é minha imagem, isso pode estar correndo para vários grupos do WhatsApp, para um monte de gente. E aí, como é que foi quando você viu aquela imagem sua de biquíni que rodou? Inclusive foi até para propaganda política de WhatsApp. Como é que você se sentiu? A primeira vez em que eu me deparei com isso, com a minha foto de biquíni, foi algumas horas depois de eu ter sido eleita vereadora. Então, já na primeira vez, olha como é que... E aí eu acredito que talvez isso tenha sido até genuíno de alguém da população. Talvez não tenha sido da classe política. Não sei, não tem como saber, né? Alguém assim falou, quem são os vereadores eleitos? Mas eu tô fazendo essa reflexão aqui agora com vocês. E se quer saber, não foi da classe política, sim. Porque, afinal de contas, quem é o nosso eleitor? Nosso eleitor tá preocupado? Ele vai lá olhar a lista de vereadores eleitos? Não, não vai. Não vai, não é, Israel? Não vai. Tô certa? Não, tá, não tá vai, correta. não é mesmo? É algum inimigo seu político, então, né? E olha, aí que tá, eu nem ainda tinha condições de ter feito inimigos políticos, porque eu me orgulho muito dessa minha história também, de que eu fui eleita vereadora por meu próprio trabalho, né? Eu sou muito grata a todo mundo que me ensinou muitas coisas. Eu trabalhei com a ex-vereadora Poliana, na campanha de prefeita dela. Enfim, tive várias experiências e oportunidades que me deram. Sou grata a todos. Mas eu tenho o orgulho de dizer, eu fui eleita vereadora com as minhas próprias pernas, né? Eu usei meu recurso, mandei fazer currículos impressos em folha de sulfite. Você usava megafone no semáforo, né? A Carol lembra, a turma aí, vocês da TV, das mídias. É que realmente chamou atenção na época. Fazia passeata, não de carro, mas a pé mesmo. A pé. Eu lembro disso aí. E eu ia com o megafone no semáforo e meu pai e minha mãe, alguns amigos e a minha família iam junto para entregar. Todo mundo ali trabalhando voluntariamente, gratuitamente, entregando o meu currículo. Então, eu não consigo imaginar que eu já tivesse inimigos políticos. Eu acho que a classe política da cidade não estava nem olhando para mim. Eu era mais uma candidata vereadora dos 300 que tinha. Mas você é mulher, né, Lorene? Então, assim, abre-se um precedente e você, por ser mulher, por conta da classe machista na política brasileira, você tem um alvo nas suas costas. Perfeito. Entendeu? E foi isso que aconteceu, porque aí eu acabei eleita com esse trabalho que eu falei pra vocês de suor, saliva e sola de sapato, né? E tava lá eleita. Algumas horas depois, eu tava comemorando com a minha família, com os meus amigos, a gente achando aquilo muito legal, olha que bonito, né? Assim como agora assumi deputada, olha que responsabilidade, olha que legal, a gente tava curtindo aquele momento quando chega a primeira mensagem de um amigo meu. E aí foi do jeitinho que você falou, Israel, olhei, aí qual foi a sensação, né, que é o que você me perguntou? Cara, indignação.
Eu fiquei indignada de que eles estavam falando da minha foto de biquíni. Na foto eu tava com as minhas priminhas, com umas crianças, primas minhas, na praia, em Ubatuba, com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Então é bom ressaltar, viu, gente, que eu não tava de biquíni andando na rua, né? A gente tava de biquíni aonde se vai de biquíni, né? No clube, na piscina, na praia. E eu fiquei indignada, porque eu pensei assim, eu estudei 4 anos, eu sou formada gestora de políticas públicas na USP. Eu fui eleita entregando currículo. Eu fui uma das campanhas mais baratas do Brasil. R$930 que eu gastei, dividido por 1.260 votos que eu tive, o meu voto custou centavos. O custo, né? Quanto eu gastei para ter aqueles votos. Foram centavos na minha primeira campanha de vereadora. Ao invés de estarem falando disso, eu pensei de ressaltarem que elegemos uma gestora pública, elegemos uma jovem, a mulher mais jovem eleita até então, elegemos uma moça da periferia, lá do SECAP, olha que legal, que estudou em escola pública municipal e ela foi eleita vereadora hoje. Ao invés de falarem disso, estavam falando das minhas fotos de biquíni. O que a gente pode esperar dela? Então, fiquei indignada e comecei a sentir ali nos primeiros minutos o que viria pela frente, né? Sendo mulher na política, como você disse. Você acha que no contexto geral, Taubaté, eu estou usando jornalisticamente, né? Muita gente, não sou eu que falo, muita gente coloca Taubaté como uma cidade que poderia ter maior potencial industrial, econômico, financeiro, de saúde, de segurança. E bater pau a pau com São José dos Campos, que é tida como a capital do Vale do Paraíba. Você acha que por conta de tanta picuinha na política, problema de coronelismo entre um candidato com o outro, e você entrando no player, aí você entende que Taubaté parou no tempo? Perfeita leitura, né? Como você disse, não é você que está falando. Muita gente fala. Mas, assim, né? quando eu vou falar isso, aí o pessoal fala assim, Israel, cuidado quando você for falar isso, porque o pessoal de Taubaté pode entender errado. Mas não, todo mundo fala isso. Taubaté era a principal cidade do Vale do Paraíba há 100, 200 anos atrás. Exato. Nós fomos a capital econômica da região no tempo do café, enfim, né, em outras atividades econômicas da agricultura, e a gente simplesmente perdeu esse posto. E sim, eu concordo com a sugestão que você deu, né? Poderia o motivo disso ser o perfil da nossa política? E eu te respondo, sim, eu tenho convicção de que Taubaté parou no tempo por consequência do perfil da nossa política. Há 40 anos, nós temos um mesmo sobrenome, de uma só família, eles e os indicados deles. É um amigo, é um sucessor, é um parente, era o vice. O vice virou prefeito, aí eles brigam com a pessoa, vira inimigo e eles voltam. Era um amigo, era um secretário, o próprio prefeito José Saldi, atualmente, ele foi secretário do governo do ex-prefeito Ortiz Júnior. Ele foi secretário de cultura da cidade. Depois ele foi motivado, incentivado a ser candidato a prefeito. Aí ele ficou em terceiro lugar. Depois ele foi candidato novamente e venceu aquela eleição contra mim. Aí agora, veja, um político que foi criado pela própria família Ortiz, pelos políticos tradicionais da cidade. Então, o José Saldi é um político que foi criado pela família Ortiz, inclusive, né? Depois, é claro, ele criou as próprias pernas dele também, né? Também é responsável pelos seus próprios atos, mas ele foi lá atrás, criado junto dessa família tradicional da política da cidade. E que, veja só, agora cria uma briga, né? Não, ele é ruim, aí vai lá, xinga o cara, desrespeita o prefeito ainda, faz um xingamento dele. Ui, meu Deus, você foi rápida. Em público, né? E aí cria esse espírito de, a gente é brigado com ele. Mas veja só, a cidade sempre está caminhando numa só direção e que, aparentemente, como você disse, as pessoas estão dizendo, a direção é ruim. Aonde a gente vai parar? A gente só vem perdendo
lugares de cidade desenvolvida, de qualidade de vida, de cidade com poder econômico. Hoje a gente fala lá em Taubaté, Israel, eu vou te dizer como taubatiana. Sim. Um sentimento que eu encontro na rua, aonde eu vou. Não é a Lorene que está falando também, as pessoas é que estão falando para mim na rua. Que Pinda passou Taubaté. Essa é a nova Eu também conversa. já ouvi isso aí também. Você já ouviu? Já. Tô mentindo que as Carol pessoas mora falam? lá em Taubaté, ela sabe disso. Não é, Carol? Sim. A gente anda na rua e as pessoas têm falado, olha, Pindamonhangaba passou Taubaté, né, em matéria de serviços públicos, qualidade de vida, organização. Veja que nós temos 2 cidades inteligentes do Brasil, estão aqui no nosso vale. Elas são São José dos Campos e Pindamonhangaba. Vai dizer que não é verdade? Né? Sim. Infelizmente, mas a gente tem que acreditar, olhar para o futuro, olhar para frente, conhecer a nossa história, é importante reconhecer, aprender com o passado, aprender com a história, mas eu vou focar no futuro, né? Eu falo, eu não vou focar também na próxima eleição, imitando o governador Tarcísio, ele diz, eu não vou olhar para a próxima eleição, eu vou olhar para a próxima geração, e a gente quer cuidar do futuro das pessoas. Lorene, eu já vi algumas declarações recentes suas que você disse que se considera hoje uma política de centro. Você acredita que essa declaração para a população de Taubaté, que no geral é mais conservadora, pode soar como uma estratégia para, justamente pensando aí nessas próximas eleições? Olha, eu entendo que o povo quer quem resolva problemas. As pessoas estão mais preocupadas com a fila de espera na saúde, com perder uma perna, viver um acidente de moto, ter o seu parente, o seu filho, o seu neto, o seu esposo que sofreu um acidente na rua e ele precisa ir para um hospital e ser bem atendido. Eu entendo que as pessoas estão mais preocupadas com isso, com quem tem capacidade de resolver problemas, quem tem vontade de trabalhar, quem tem energia de trabalhar para resolver os problemas delas no dia a dia. Então, entendendo isso, eu acho que não vai ser uma visão assim. Já com relação ao meu posicionamento político, uma coisa é o que está escrito nos livros, né, sobre os conceitos de ideologia, o que é direita e esquerda, o que é ser centro na política, tem o que está escrito nos livros e tem o que as pessoas entendem que é. Né? Então, o que a população entende que é direita, o que a população entende que é esquerda, que é muito diferente do que é o conceito. Desse jeito, eu sou tranquilamente, né, alguém que na minha evolução, no meu crescimento, no meu amadurecimento, me enxergo sim como uma política de centro e falo isso com a maior tranquilidade. Eu acredito no equilíbrio entre política fiscal, entre equilíbrio econômico, financeiro, responsabilidade fiscal, porque só assim, com isso e com desenvolvimento econômico, é que a gente garante o outro lado que eu também me importo muito, que é a justiça social, que é diminuir desigualdades, que é fazer com que meninas lá do SECAP, como de onde eu vim, não tenham um único destino, engravidar na adolescência, apanhar de um garoto, de um cara que é traficante ou coisa do tipo. E muitas jovens, muitas pessoas nascem em bairros, em lugares que elas são fadadas a esse destino. Então, eu me preocupo muito com isso. E eu não me importo como as pessoas dão o nome, como elas querem chamar isso. Como eu me importo com as duas coisas, com esse equilíbrio, e eu sei também que a melhor política social, melhorar a renda das pessoas, o melhor jeito de fazer isso é dando emprego, e emprego de qualidade, bons empregos, né? Emprego, não subemprego, não trabalho exploratório, mas bons trabalhos dignos, né, da pessoa humana. Eu sei que fazendo isso com equilíbrio é o melhor, é o que as pessoas precisam. Então, se isso é chamado de centro, tá tranquilo para mim. E aí, como é que você vê essa polarização ainda, Bolsonaro e Lula aqui na região? Porque você tá tocando nesse assunto. E aí você fala assim, a população, ela quer quem resolva o problema. Só que a população, muitas vezes, não enxerga isso que você está falando. Pois é, e ao mesmo tempo, aproveitando o gancho do Israel, você participou, né, da transição do governo Lula. Exatamente. Então, a população, ela liga muito seu nome à esquerda, né? Então... Inclusive, ela deu a primeira entrevista com a gente, né, Carol? Sim, a gente falou sobre isso no Band Entrevista. Eu tava lá em Brasília, exatamente. Com vocês. Foi no dia do Jogo do Brasil, da eliminação do Jogo do Brasil. Foi foi logo depois. Puxa, o Brasil foi eliminado logo após.
Bom, eu vejo também com tranquilidade, porque eu sou uma pessoa de posições. Eu não escondo os meus posicionamentos. Há políticos que são aquele famoso neutrão, né? Lá em Taubaté a gente tem, inclusive, essas pessoas que estão há muitos anos, há décadas na política lá em Taubaté, você não sabe em quem que esse candidato a prefeito, ou pré-candidato a prefeito, que já foi prefeito, enfim, em quem que ele votou para presidente. A gente não sabe. Ele pode dizer que votou para um, pode dizer que votou para outro, jamais saberemos, porque ele nunca foi transparente, nunca deu publicidade, nunca se posicionou. É o famoso fica em cima do muro, né? Então, eu não sei dizer. Eu já vi declaração do ex-prefeito da cidade, por exemplo, de que jamais votaria no Bolsonaro, num jornal, inclusive. Por outro lado, também nunca declarou voto. Qual é o meu caso com relação a isso? Eu não me escondo. Eu não me envergonho da posição que eu tenho. E eu tenho minhas justificativas, como qualquer pessoa, porque antes de ser política, eu sou um ser humano, né? Vocês sabem, por exemplo, da história de que eu perdi o meu pai, né, no Covid, que é um amorzão da minha vida, que, puxa, vocês viram, do amor que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, que é uma coisa linda e abençoada que Deus me deu. E ele era meu fãzão, meu cabo eleitoral na política, número 0, meu maior fã. Meu pai era um que acreditava numa fala política de um líder político. Ele acreditava que a pandemia, que o Covid era uma gripezinha. O meu pai não usava máscara direito. Os meus amigos são minhas testemunhas. O que eu tenho de amigo meu que me ligava: Lô, acabei de ver seu pai andando na rua sem máscara, Lô. Fala pro tio Sérgio. Chama a atenção do tio Sérgio. Meus amigos. E eu chamava atenção, eu fazia a minha função. O que aconteceu? Meu pai, talvez como muita gente achou que a pandemia era uma gripezinha, meu pai pegou Covid e meu pai foi entubado e faleceu no mesmo dia. Usando o SUS, mas sendo muito bem atendido. Eu estava lá acompanhando, tudo estava correndo dentro da normalidade. Ele faleceu logo no começo da pandemia. Eu tenho o meu motivo pessoal para não gostar de um presidente, para não aderir a um político, né, a fazer a minha escolha pessoal de voto. No primeiro turno, para mim, o brasileiro tinha opções, mais de uma. A minha opção não foi na polarização. Foi uma mulher competente e que não fazia parte dessa polarização direita-esquerda, Lula-Bolsonaro. Simone. A Simone Tebet. Já no segundo turno, a gente tinha 2 opções. Todo brasileiro, toda brasileira tinha 2 opções para escolher conforme os seus critérios. E eu tenho os meus pessoais, que eu acabei de explicitar para vocês aqui, que eu falo em todo lugar com muita tranquilidade. Então é uma questão pessoal para mim. Dói na minha alma, dói no meu coração. Lembrar do que foi a pandemia, o Covid. Eu perdi o meu pai, né? Enfim. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? Passa pelos motivos de cada um. Eu respeito todas as pessoas que pensam diferente. Se me permite, eu mesma vou tocar numa polêmica aqui, que eu não sei se vocês iam perguntar dela, mas vou eu ajudar vocês aqui na polêmica. Com relação ao que a gente estava falando, quando concluiu a eleição, a gente teve um grupo de pessoas no país que não concordou com o resultado das urnas, né? Questionou isso e se manifestou. E eu sou a primeira favorável a manifestações. Isso tem a ver com a nossa liberdade. Então, quem defende liberdade de verdade, defende manifestação. Tanto A, tanto B. De qualquer lado, né? Não nos importa. No entanto, até manifestações têm regras. Então, a gente critica quem bota fogo nas coisas, quem atrapalha a vida das pessoas, seja do lado A, seja do lado B, quando faz manifestações. E o que aconteceu? Eu tive um dos vários vídeos meus tirados de contexto, como eu disse para vocês, adulterados, recortados, editados, modificados. Foi um vídeo em que eu estava na rodovia Dutra, voltando do trabalho, né? Eu dou consultoria, tenho uma empresa de consultorias que eu criei, que eu dou consultoria nela. E eu estava voltando da rodovia Dutra, vindo de algum município, e parou o trânsito. Parou, eu esperei um tempo, fui avaliar. As 4 faixas pararam. Foi em Pinda, no trechinho que tem 4 faixas. Nunca vou esquecer. De repente, eu comecei a reparar no barulho da sirene. Tinha uma ambulância vindo de Lavrinhas atrás de mim. Eu desci do carro, fui dar uma andada para entender o que estava acontecendo.
fui conversar com o motorista da ambulância e ele me disse: nós estamos vindo de Lavrinhas e eu tenho aqui pacientes oncológicos. Saíram cedinho e estamos indo para Taubaté, para o hospital regional, para fazer tratamento de câncer, né? Para fazer quimioterapia. E aí eu andei mais um pouquinho, no carro ao lado tinha uma grávida, já em estágio bem avançado da gravidez, com barrigão, assim, e ela dizendo pra mim que, eu queria ir ao banheiro, eu tô apertada e tal, né? E troquei uma ideia, conversei com ela. Um pouquinho mais atrás tinha um policial segurando uma daquelas armas bem grandes, que eu não sei bem o nome, e aí eu conversei com ele: policial, né, tudo bem? O senhor sabe o que tá acontecendo? Ele, reclamou pra mim, falou umas coisas reclamando. E aí ele me disse: olha lá, 200 metros para trás tinha um ônibusinho da administração penitenciária. Eu tô aqui porque a gente tá com um monte de preso ali dentro do ônibus fazendo transporte. E ele estava ali 200 metros à frente, segurando uma arma. Tudo isso eu filmei, eu tenho gravado. Mas foi recortado, alterado, editado, um trechinho em que, falha minha, porque eu sou uma pessoa pública e eu também tenho a obrigação de zelar pelo que eu falo, né? Mesmo num momento meu de chateação, mesmo sendo humana, mas eu reconheci isso, inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? De que muitas coisas são faladas, a pessoa é ser humano, mas essa era justamente a crítica que eu fazia a ele. Existe um cargo, existe o rito de um cargo, existe as obrigações que você tem que cumprir sendo uma pessoa pública, né? E que para mim ele fazia errado. E eu cometi o mesmo erro, fiz errado. Xinguei. Falei lá uma palavra, né? Uma palavra que não é legal de usar. Essas pessoas que ficam aqui fazendo uma manifestação de um jeito equivocado, porque precisa deixar a faixa de acostamento para que as urgências possam passar. E se alguém tem um infarto, e se alguém adoece? Era muito sério o que estava acontecendo ali. Eu estava tomada por aquela situação. Então, contei toda a história para vocês desse dia. Ele é bem polêmico. Lá em Taubaté, esse vídeo foi recortado, editado, e só ficou com a parte que eu chamei, xinguei, usei uma palavra ruim para as pessoas. E usei idiotas, né? E que ali aquilo foi alterado e disseram que eu tinha chamado todos os manifestantes, né, dessa forma, que eu tinha... que eu sou contra os manifestantes, o direito da manifestação, que eu xinguei todo mundo. Então, é uma mentira. Quem tiver condições aqui, eu sei do alcance incrível que vocês têm com todos os programas e espaços da Band, que quem teve tempo, que possa ter me dado essa atenção, entendeu, ouviu e conheceu qual é a verdade dessa história, né, agora. Causada por essa polarização que vocês trouxeram. E vai ter mais problemas desse de tirar do contexto agora nessa campanha, só que tem uma luz no fim do túnel no meu ver, que é essa agora rigidez, né, tanto da alta cúpula, da alta corte do país, quanto para as pequenas cortes, né, nas cortes minoritárias, em relação às fake news, né, as notícias falsas. Perfeito. Muitas notícias falsas também sua, além do problema pessoal. Você acredita que tem muita notícia falsa sua em relação ao seu mandato de vereadora? E agora possa surgir também novas notícias no mandato de deputada? Sim, muitas notícias falsas. Como eu dizia para vocês, eu fiz uma votação específica contra uma moção de repúdio. Então, a Câmara Municipal, olha, estou falando de coisa de quase 10 anos atrás. Eu fui eleita vereadora com 24, eu estou completando 33, né? Quase 10 anos atrás, então é usado também para me desqualificar de forma tirada de contexto, alterada, né? Aí eu votei contra uma moção de repúdio que repudiava o ministro Barroso, que autorizou um caso específico de aborto previsto na legislação brasileira. Nós temos que seguir o que a lei determina nesse país, e a lei autoriza o procedimento do aborto em alguns casos específicos, né, previstos em lei. Estupro, caso de risco de morte da mãe. Microcefalia, feto anencéfalo também, né? Enfim, tem alguns casos ali que só traria sofrimento para todas as pessoas envolvidas. E eu simplesmente votei contra o repúdio. Pronto. A alteração de contexto é que existiam áudios
Oi, gente, desculpa. Bati, eu mexo as mãos para falar. Áudio nas eleições dizendo, ela é a favor, né? Então, e a população com medo, a população aflita dessa situação, que além de ser uma grande mentira, também era impossível, porque são pautas que não são de competência municipal, né? Foi criada uma mentira absurda contra mim na eleição municipal com relação a criar um banheiro unissex nas escolas das crianças. Lembro disso aí. Lembra? Foi até tema do debate, né? Aquilo foi um grande absurdo, né? Teve até uma ação e que o cartório, que o juiz eleitoral, né? Ele fez um grande relato, assim, uma grande sentença, chamando a atenção de quem tinha compartilhado vídeo, áudio naquele sentido, né? Tinha uma pessoa específica que era da política, inclusive, e a sentença foi contra ela, dizendo, olha, é um absurdo que você ocupe um cargo e que você replique essa informação absurda, porque não é competência de município discutir sobre temas como aborto, drogas, banheiro das escolas, né, procedimentos das escolas, enfim. E só que, como você bem disse, a legislação ela estava muito mais leve, muito mais frouxa, branda, né? muito mais branda na última eleição. Agora vai ser diferente, então é importante que as pessoas entendam que até compartilhar vídeo de mentiroso alterado vai gerar problema financeiro e até prisão para quem fizer isso. Ô, Lorena, eu tenho uma dúvida. Assim, na verdade, o que aconteceu naquele dia? Eu estava presente lá no estúdio da TV Band Vale, que a gente tinha sede em Taubaté. Na noite do debate. Na noite do debate, que você tirou um batom do bolso e passou na fala do seu adversário, hoje atual prefeito, José Saldi, que deve ser pré-candidato também, e seu próximo adversário nessas eleições desse ano. O que você estava imaginando na hora? Você falou assim, eu vou tirar. Era um deboche com ele ou não? Acho que foi algo natural. Eu interpretei como algo natural, assim, espontâneo. O adversário dela falou que era deboche. O cara tá falando, vou tirar, vou debochar, vou passar. Foi isso ou não, Lorena? Não foi. Inclusive, eu vou repetir o ato, pra vocês verem que é Atualizando verdadeiro. o meme. Vamos atualizar o meme nas telas da Band, que criou toda, inclusive, mais essa uma repercussão. Vez, né? Mas eu ando com esse batonzinho aqui. Eu passo ele em todo lugar. Porque, gente, como uma boa mulher, a gente pode passar, né, se aproveitar desse instrumento aqui que deixa a boca mais hidratada. Exatamente. Né? Vale observar, não é um batom, é um hidratante labial. É um labial. hidratante labial, além de tudo. Mas o objetivo foi único e exclusivamente descolar a minha boca, né? Com muita humildade eu digo, o debate deixa a gente nervoso, deixa a gente tenso, deixa a gente ansioso. É o ápice da eleição, né? É um momento que todo mundo tá assistindo, tá te dando atenção, né, pelas telas. Então, é um momento de nervosismo. E quem não fica nervoso não fica com a boca seca. Além de tudo, o ar-condicionado da Band tava, forte naquele dia. De praxe, né? Tava geladaço. Então, eu tava ali com a mão congelando, quase tremendo, tanto de frio quanto de nervoso, né? E aí eu tirei o batom, eu tinha concluído a minha fala, então, na minha cabeça, a tela virava para o outro candidato, né? Era o que eu estava achando que ia acontecer. E eu tirei o batom e passei para descolar a minha boca, que estava grudando de tão seca que ela estava, né? E foi tida dessa forma pelo meu concorrente, como um deboche. Infelizmente, até isso é um aproveitamento que se faz com relação às mulheres, né? Se fosse um homem com um homem, como será que isso seria visto? Ele poderia ter tirado uma manteiga de cacau, né? Ou um hidratante labial, sem cor, normalmente, que os homens usam. E ele poderia ter tirado um adversário meu, por exemplo, né? Ou se fosse alguém no meu lugar, um homem no meu lugar, poderia ter feito isso. Será que daria a mesma repercussão? Será que teria a mesma questão? Será que o outro candidato ia se incomodar tanto ou ia ressaltar esse ato só de hidratar a boca, por exemplo, né? Então, infelizmente, é mais um dos exemplos de como é difícil
a gente ocupar os espaços, né? Nós mulheres em geral. Vários espaços, e a política inclusive. E é por isso também que eu aproveito para conclamar as mulheres para a gente somar forças, para as mulheres se fortalecerem, para a gente parar de ser reconhecida como a mulher é picuinha. Uma não gosta da outra, uma repara no cabelo da outra, na roupa. Feminina. Rivalidade feminina. Isso é péssimo para nós mesmas. Mas existe né? isso, Lorene? Ah, isso existe, né? Existe. Carol? Muito. Existe muito. Você vai É num só lugar... você ver, por exemplo, nas redes sociais. Se tem uma postagem e tá repercutindo mal, um post de uma mulher, você vai nos comentários, infelizmente a maioria é mulher, julgando outra mulher. E é cultural, infelizmente. E eu concordo com você, que é algo que a gente tem que combater, né? Tem que vencer, né? Vamos vencer essa etapa? Eu vejo que os homens não possuem a mesma prática, né? Os homens, eles têm alguma diferença, eles resolvem a diferença, viram as costas. Um não sai muito falando do outro, né? A gente não tem o costume de ver um homem falando do outro. Ai, você viu aquele cara ali, tá acontecendo aquilo, não sei o que, tá? Nossa, você viu, né? Ai, olha a roupa dele. Não sei, eu não costumo ver. Já a mulher, a gente vê, a gente sente, a gente percebe, a gente chega num lugar e vê os olhares, vê os comentários, vê as conversas. Então, acho que tá num grande momento, porque acho que a gente tá vencendo isso. Só precisa, quem sabe, acelerar, né? Que não seja tão lento, que as mulheres se fortaleçam, se enxerguem como irmãs, como, enfim, semelhantes, né? Irmãs mesmo, até em Deus, usando um pouco da espiritualidade, né? A gente tem uma população tão grande que é evangélica, que é católica, né? A maioria da população brasileira, que bom, graças a Deus, porque a religião, ela é solução para muitas coisas. Mas a gente escuta, eu que sou cristã, católica, praticante, não costumava falar isso. Agora eu falo, porque eu sei que importa para as pessoas, se importa eu vou falar, né? E eu que sou alguém que segue Cristo, que procura ler a palavra de Cristo, poxa, o maior ensinamento dele foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você coloca em prática amar o próximo se o que você faz é julgar o próximo? É olhar para a roupa do próximo, olhar para a vida pessoal do próximo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele faz na vida amorosa dele. Então, isso me parece bem ao lado oposto do que o espírito cristão defende. Acho que as mulheres que também são muito espiritualizadas, que enchem as igrejas, inclusive, tá na nossa mão. Eu acho que a gente vai conseguir, muito em breve, vencer isso e colocar em prática de verdade o que é amar e respeitar o próximo. Lorene, queremos te agradecer imensamente pela presença aqui, pela participação no Band Valecast. Obrigada pelo papo, viu? Eu que agradeço. Passou rápido, né? Conversa boa, acaba rápido. Passou rapidão. Não foi? Obrigada, Israel. Obrigada, Carol, pelo convite, pela consideração. Estou à disposição. Falamos de tudo mesmo. Que bom. Muito legal. E toda a audiência da Band, na TV, no rádio, na internet. Parabéns pelo trabalho de vocês, de jornalismo tão importante, de informação na nossa região. E contem comigo por uns meses como deputada federal. Obrigada. A gente agradece mais uma vez. Obrigado, Lorene. E olha, muito obrigado a você também que nos acompanhou pela TV Band Vale. Claro que a continuação desse programa está disponível nas nossas redes sociais e também pelo YouTube ou o seu agregador de podcast, né, Carol? É isso mesmo. A gente te espera no próximo sábado com mais um convidado aqui. Um beijo pra você. Até lá. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.